Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Lindo, né? Você leu aqui. Separei 2 versos aqui, né, Caio? Que é o 2 e o 3. Ele fala, né? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, segundo a tradução que eu estou aqui acompanhando com ela, ok? Ainda que as águas rujam e se perturbem. Enfim, você leu já. A pergunta é a seguinte. Caio, por que a dificuldade nós temos de ver Deus na tribulação? A gente só consegue ver Deus no filé. Porque nós fomos treinados dentro dessa mentira. Dessa mentira? Dessa mentira. Okay. Olha, os bruxos nos ensinaram essas mentiras, os pajés, os xamãs, os sacerdotes, os falsos profetas, os falsos líderes religiosos de todas as denominações e grupos e religiões ensinam essa mentira à humanidade, de que Deus não habita a tempestade. Sim, Deus cara. não habita o vulcão. Deus não habita o terrível. não preside os dilúvios. Não preside os dilúvios. Não fala através da catástrofe. Sim. Não está dizendo nada quando tudo é absurdo. Então, nos venderam, não importa qual seja a raiz de genealogia espiritual ou religiosa dos indivíduos, mas a todos foi vendido isso. Você veja que os grandes ateísmos infantis, quase todo ateísmo é muito infantil. Se Deus é bom, por que tanta gente sofre? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não intervém impedindo a dor, a dificuldade? É aquela perguntinha de circo filosófico, cansativo, de recorrência permanente, de gente que, se você dissesse que Deus controla a vida delas do jeito que elas gostariam que Deus controlasse as coisas desagradáveis da existência, para que não acontecessem a elas, aí se você dissesse, olha, para que a existência seja assim, sob esse controle protetivo absoluto, também ele será praticado do jeito que você não gosta. Quando você levantar o pinto para comer a mulher do próximo, você vai broxar. Também, quando você se encher de apetite para um banquete de glutonaria, uma espada vai atravessar a tua garganta e você não vai comer nada. Não vai descer. Quando você vira aquela montanha de dinheiro para se apropriar indebitamente, correr na direção dela, você vai ficar cego. Então, você aceita a correspondência absoluta? Sim, você não vai quebrar um osso do seu corpo. Mas toda vez que você olhar na direção errada, você não vai enxergar mais nada. Toda vez que você puser a sua língua a falar perversidade, você fica mudo. E toda vez que o seu pensamento pensar coisa ruim, você se retarda. Você topa a correspondência, a equivalência? Ninguém topa. Isso aí é bom, rapaz. Ninguém topa a linearidade da mesma lógica de ponta a ponta na régua da existência para si. Para si. É sempre seletivo, é sempre o indivíduo perguntando de Deus por que Deus não aplicou a regra seletivamente apenas em favor do conforto dele. O pai que faz vir chuva sobre justos e injustos permite dores na casa do perverso tanto quanto na casa do homem piedoso. O coronavírus não alcança apenas o indivíduo ruim, ele frequentemente está matando muitos velhos em estado de santificação pela idade. Porque a idade dá uma boa santificada no indivíduo, muitas vezes. Tem muita gente que é salva pela velhice.
A velhice vai tirando da mente e do coração tanta idiotice que a energia exalante e excessiva provocava, que o cara começa a pensar melhor na fraqueza. É verdade. E é quem mais está morrendo com coronavírus. É. Então, na realidade, eu fico vendo esses argumentinhos. Ninguém consegue levar de um polo ao outro a mesma lógica aplicada ao todo da existência. Eles trabalham todos com critérios de seletividade, mas se aquilo se tornasse uma imposição absoluta, se é para este fim também tem que alcançar a sua antítese, e assim por diante. Vamos lá, então? A moçada não segura a onda, não segura. Aí eu já vou ficando cansado quando eu vejo o argumentozinho sendo elaborado lá no berçário da filosofia, vai me cansando. Fantástico. Mas e aí, meu? Fantástico isso. Como Cler é ótimo, eu tô de Cler. cebolinha. Como ler a Bíblia sem sermos contaminados com as mudanças que o ser humano ousou fazer na palavra de Deus? Não cara? tem nenhum problema com mudança nenhuma, vocês estão enganados. O problema não é texto. Eu fiquei uma semana falando aqui no YouTube à noite. Se quiser saber melhor, meu filho, entre aí no meu curso A Verdade Oculta da Bíblia, ou Jesus, a Chave Hermenêutica. E para não precisar fazer uma pergunta, transformar em questão o que não é ter questão. Porque a questão não é o que versões alteraram no texto bíblico. A questão é que, mesmo sem nenhuma alteração, todos os textos que estão de capa a capa, no que a gente chama de cânon sagrado, Certo. aqui, que está aqui de capa a capa, como os crentes gostam de dizer, creio que a Bíblia é a palavra de Deus de capa a capa. E tem até aí, viu, Gabriel, um vídeo que eu mandei do Nikola Tesla, que ilustra bem o que eu digo sobre Jesus, a chave hermenêutica. Pessoal que diz da capa a capa, que aqui está a palavra de Deus. Só que tem palavra de Deus aqui, que é negada por Jesus aqui. Tem palavra de Deus aqui no Velho Testamento, que Jesus diz que não é para obedecer porque é pecado, é ódio, é maldade do coração humano. Tem mandamento aqui, ou concessão aqui no Velho Testamento, que Jesus diz que foi concessão dada por causa da dureza do coração humano, mas que não é assim no reino de Deus. Então, o problema não é a tradução dos textos, nem os textos que aqui há. O problema é que a Bíblia não pode ser tratada em pé de igualdade com a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, o Cristo, é o Verbo encarnado, é a palavra definitiva. A Bíblia contém palavra de Deus que durante anos, séculos e milênios orientou de maneira moral e ética e espiritual a humanidade que não sabia de nada. Era uma humanidade olhando para uma névoa. Você está achando que Davi via com clareza? Não. Ele só sabia que tinha uma graça no céu que era maior do que a vida. Que havia um perdão inexplicável para quem cria no amor de Deus. Era o que ele sabia. Abraão sabia menos. Abraão sabia que ele tinha ouvido a palavra de Deus e que o Deus que falara com ele era fiel e poderoso até para ressuscitar dos mortos. Quanto mais para fazer alguém ter filho com 100 anos de idade e uma mulher com 90. Mas eles não viam nada. Moisés. O que Moisés viu? Aí você diz, ele subiu no Monte Sinai e viu a glória de Deus. Não, nem isso ele viu para não morrer. O Senhor Deus disse, tu me verás pelas costas. Para Moisés. Disse Moisés, não houve ninguém que tenha olhado para Deus e não tenha desaparecido.
Ele é aquele que só se revela em Cristo Jesus, que é a imagem exata do ser de Deus, é a expressão exata de Deus, do Deus invisível. Moisés soube dos mandamentos básicos da vida, que também Hammurabi soube, outros códigos éticos da mesma natureza foram praticados no mundo, na relação entre ser humano e ser humano. Códigos comuns entre grupos tribais do passado. A coisa começa a ficar mais quente na Bíblia, não é quando milagres acontecem, quando profetas começam a ter discernimento, como Isaías, no capítulo 53, que vê aquele servo sofredor padecendo a culpa de todos. E depois, voltando à vida, para ver o penoso trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Isso aqui começa a chegar perto de Jesus. Isaías teve vislumbres. Como o Novo Testamento diz, eles viram sombra, imagem, arquétipo, projeções distantes. Mas a palavra de Deus se consumou, se revelou, se finalizou em Cristo, não foi nem no Apocalipse, é em Cristo. Apocalipse é um texto inspirado, a palavra de Deus é Cristo. Gênesis é um texto inspirado, a palavra de Deus é Cristo. Os Salmos têm textos inspirados, a palavra de Deus, todavia, é Cristo. As cartas de Paulo têm textos inspirados, mas a palavra de Deus, todavia, é Cristo. O Apocalipse tem textos inspirados, mas a palavra de Deus é Cristo. A Bíblia é toda cheia de textos inspirados, mas para se a entender sem que ela corrompa o espírito do Evangelho, tem-se que ler a Bíblia toda a partir de Jesus. Do contrário, se ficará com a inconciliabilidade de ensinos incongruentes, porque Jesus virou não só a página da história, virou a página da revelação. Porque todo tesouro, toda sabedoria, todo conhecimento, toda expressão, toda necessidade humana, toda verdade que o homem precisa está na face de Cristo. Sem Cristo, você só tem a Bíblia como um amontoado de coisas, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até alinhar. O alinhamento é Cristo Jesus, a chave hermenêutica. Aí quando você começa a ver a face de Jesus, aí clareia tudo. Assim como essa projeção, quando você alinha, aparece a cara do Nikola Tesla. A Bíblia também, enquanto você não alinha com Jesus, com a encarnação, com Cristo, com a cruz e com a ressurreição, você vê pedaços, até que você olha a partir de Jesus a chave hermenêutica de compreensão. Então, meu filho, não tem nada a ver com o cânon sagrado, com tradução, tem a ver com a confusão interpretativa, hermenêutica. Tem a ver com essa ideia de querer dizer que de capa a capa é tudo igual. Não é não. O Evangelho só está dentro dessas capas, mas o Evangelho salta para a vida eterna. Moisés é um garoto de calça curta, Davi é um menino do estilingue. Jesus é o homem, o filho do homem. Os outros estão todos no jardim da infância da compreensão. E quem conheceu Jesus mesmo e conhece o Evangelho de Jesus, dá um passo para além do que todo o entendimento que o melhor entendimento teve no passado. Foi Jesus quem disse isso, não sou eu quem está dizendo. Ele disse que a lei e os profetas vigoraram até João Batista, que de agora em diante se está pregando o Evangelho do Reino de Deus. E disse que dentre os nascidos de mulher, segundo o critério até então vigente da lei, da obediência, da piedade,
dos nascidos de mulher, ninguém foi como João Batista. Ele diz, no entanto, eu vos digo que no reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que João. Porque o menor do reino dos céus já entrou. João estava vendo de longe, querendo descobrir, és tu mesmo? És tu mesmo? Ou ainda temos que esperar um outro? Não, o menor do reino de Deus já fala de dentro de Deus. Já não pergunta, és tu mesmo? Já sabe que, já diz, eu sou em ti. Já está para além disso tudo. Mas vocês ainda estão presos à cronologiazinha, um Deus encapsulado entre capas, é um negócio tão ridículo, mas vocês não conseguem entender. Vocês vejam o que o espírito religioso faz. Uma coisa que qualquer cara, em qualquer lugar que eu explique diz, uau, é isso mesmo, que libertação, eu tenho entendido isso. Na religião desse Caio é um herético, é um apóstata. Tudo bem, logo logo a eternidade vai estar aí, vocês vão saber pela boca de Jesus quem estava pregando a verdade na terra e quem estava enganando vocês. Logo logo. Vamos lá. Caio, por que o evangelho é tão simples para alguns e tão complicado para outros? É questão de quem quer e quem não quer. O evangelho é simples para os simples, complicado para os complicados. É só olhar para a vida do cara, olha para a vida do complicado, ele não quer o evangelho. Olha para a vida do simples, o evangelho é extensão para ele, é normal. Ele já anda no evangelho sem saber. Quando ele fica sabendo, só ilumina o caminho dele. Agora, o complicado, quando fica sabendo do evangelho, diz, não, eu não quero, não nasci para isso. Não entendi. Não entendi, não nasci para isso, não alcança, é muito elevado para mim. Aí começa esses papos de quem não quer obedecer. Só isso.